quando observamos o meio, ele divide-se em duas partes, o meio vivo e o meio estéril. Os dois atuam de forma diferente sobre os mesmos elementos. Isto é, os elementos que nós vemos aglomerados numa pedra são os mesmos elementos, são da mesma tabela periódica que os elementos que vemos na vida. Portanto, os seres vivos usam os mesmos elementos que o meio estéril, só que estão organizados de forma diferente. Estão organizados em equilíbrio. Portanto, a vida é um movimento do equilíbrio, o meio estéril é um movimento da estabilidade. Se pegarmos uma balança de pratos, se metermos os dois, o peso todo num prato, ela vai ficar em desequilíbrio máximo. Se dividirmos o peso, ela vai ficar em equilíbrio. Portanto, temos aqui dois opostos. O equilíbrio é o oposto à estabilidade máxima. Portanto, quando está algo que está em equilíbrio, precisa de muito pouco para o fazer movimentar. A vida é a realidade de equilíbrio. A vida, o movimento vivo, é um movimento programado. Portanto, é um funcionamento, o funcionamento tem um conjunto de funções e existe para cumprir funções. Ao contrário do meio estéril, o meio estéril é um movimento decorrente. Um ser vivo tem o ADN, que é a programação desse ser vivo. E o ser vivo existe para cumprir um ciclo já definido. Portanto, se formos ver o funcionamento da vida, nós vemos que é o todo que determina a parte. O ser vivo não sabe como é que funciona, nasce a funcionar. Tá? Portanto, há o todo que vai determinar todas as partes. É um funcionamento oposto ao movimento estéril, que é um movimento decorrente. O ser vivo é uma peça de um funcionamento e para percebermos uma peça temos de saber quais são as funções que ela faz para depois perceber a sua forma e a maneira como ela está, como é que ela existe. Por exemplo, se observarmos um pistão de um motor de combustão, só percebemos aquelas formas, se soubermos o que é um cilindro, se soubermos o que é uma cambota, porque ele tem aquelas formas para cumprir aquele ciclo específico dentro de um cilindro, interligado com uma cambota. Portanto, o ser vivo é exatamente a mesma coisa. O indivíduo pertence ao grupo determinado pela espécie, a espécie faz parte do funcionamento do ecossistema e os ecossistemas fazem parte da biosfera. Tudo isto estamos a falar de corpos. Portanto, um ecossistema é um corpo, é um conjunto de espécies que funcionam em conjunto. Quando temos a cadeia alimentar, os indivíduos são programados para comer a parte trófica anterior, que exige umas características específicas. Nós, por exemplo, o ser humano é omnívoro, portanto, o nosso estômago está preparado para comer um conjunto de elementos que encontramos nos ecossistemas onde a nossa espécie faz parte. Para perceber a vida é necessário uma visão do todo para a parte, porque a parte é apenas um elemento, um executante de um ciclo definido. Um ser vivo existe para cumprir um ciclo. Se formos ver de forma clínica, é exatamente o contrário. Primeiro tem um ciclo de equilíbrio. Portanto, a vida termina um ciclo de equilíbrio e depois tem os elementos que vão executar esse ciclo. Os elementos passam, o ciclo é sempre o mesmo. No caso do ser humano, o ciclo humano nós vemos a infância, a puberdade, a adolescência, portanto, depois a velhice, depois a renovação do grupo. Isto está completamente, é sempre o mesmo ciclo. O ser vivo nasce, executa o ciclo, se estiver saudável, e morre. E vem o próximo e continua a executar o ciclo. Portanto, o ser vivo é apenas um executante de um ciclo já definido. Isto tem a ver depois com a noção de realização. O ser humano só se realiza como humano se executar o ciclo para o qual foi definido, o ciclo humano. A vida é a realidade de equilíbrio. Quando o equilíbrio se perde, a vida tem um funcionamento que é de reequilíbrio, tal patologia, que vai destruir os elementos em desequilíbrio para dar espaço à reposição do equilíbrio. Portanto, estamos a ver aqui que um ser vivo, se tiver saúde, vai executar o ciclo para o qual está definido. Se perder a saúde, vai executar um ciclo patológico. O ser humano existe para cumprir um ciclo. E o ciclo do ser humano é algo interno, porque é uma peça de um grupo. O ser humano existe para
funcionar dentro de um grupo. Só se percebe as características humanas se percebermos que ele existe para um grupo. Só percebermos os sentimentos dos seres humanos uns com os outros se percebermos que ele existe dentro do funcionamento do grupo. Portanto, o ser humano precisa do seu meio humano para se realizar como humano, porque é nele que vai ter as tais funções. Primeiro vai ser filho, vai ser um ponto de união do grupo que o criou, que o fez. Portanto, o ser humano é já decorrente do grupo anterior. Depois vai ser pai, vai criar a prole. Depois vai ser avô e vai tendo funções nesse grupo. Portanto, à medida que vai envelhecer, quando é jovem, vai ser o músculo do grupo e à medida que vai envelhecendo, vai passando a ser o cérebro do grupo. Portanto, são as várias funções. Portanto, para perceber o ciclo humano é necessário perceber o corpo de onde ele faz parte, e o corpo é social. Temos então o corpo do ecossistema, que tem várias espécies, depois o corpo da espécie que determina os tais grupos, e só depois dentro do grupo é que vem o indivíduo. E o indivíduo existe para executar a função dentro do grupo, dentro da lógica da espécie. Portanto, o ser humano realiza-se quando executa o ciclo saudável da espécie humana. É a saúde da espécie humana que vai determinar se o indivíduo é saudável, se vai realizar ou não vai realizar. Para se perceber o ser humano é uma peça de um grupo, tem as suas características para funcionar dentro do grupo. O grupo, por sua vez, tem uma função no ecossistema onde faz parte, portanto, tem o meio humano e o meio não humano, que é o tal ecossistema, e ele tem características para interagir nos dois. Tem características para caçar, e depois tem a parte social para distribuir a caça, e depois todos os sentimentos sociais para formar famílias, para ter amigos, para ter ações em conjunto. Portanto, o ser humano, tal como qualquer ser vivo, não se autodetermina. Já está determinado. Já tem uma função. Existe para o ciclo já definido. É o funcionamento da espécie humana que determina para que é que existe o ser humano. O ser humano existe para cumprir o ciclo determinado pela saúde da espécie humana. Para os seres humanos se realizarem, têm de ter conhecimentos específicos. Conhecimentos de saúde da espécie humana. O que determina o comportamento do grupo é a cultura. A base da cultura é a religião, regime, rotina. A religião tem os valores elementares, diz o que é o mundo e para que é que o ser humano está no mundo. O regime vai organizar o grupo, a rotina é dos indivíduos dentro desse grupo organizado. Portanto, são os tais três. Tem a percepção, outro é a organização da execução e a rotina é a execução. Para dizer o quê? A religião é um elemento clínico. Não é uma questão de crença. É uma questão clínica. A religião é saudável ou não é saudável. Quem determina a validade da religião é a saúde da espécie humana. A religião é um elemento interno ao funcionamento humano. Portanto, temos a espécie e depois dentro da espécie, para a definição do comportamento do grupo, temos a tal religião que vai determinar o regime do grupo e a rotina do grupo. Portanto, é um elemento de sanidade como outro qualquer. E deve ser visto como isso. Um elemento interno ao funcionamento da vida. Não é uma questão de mitómanos, de palermices ditas por pastores do deserto a revelar que são atrasados. Portanto, é uma questão de saúde humana. A religião humana é a saúde da espécie humana. O ser humano tem dono, tem regras de funcionamento. Portanto, a vida é uma realidade funcional, tem regras de funcionamento. Se o ser humano cumprir as regras de funcionamento da espécie, vai se realizar como humano. Se não, vai realizar uma patologia, que é assim com todos os seres vivos. Se tiver delírios, vai ter um desvio comportamental determinado pelos delírios. Quando a religião está saudável, o ser humano forma um regime de sociedade e uma rotina de civismo e realiza-se dentro desse civismo, tal grupo social. Se tiver uma patologia religiosa, ele vai perder, não vai formar o grupo humano, vai andar a copiar ruminantes ou canídeos. Os humanos não são ruminantes para formar rebanhos.
Os humanos não são canídeos para formar matilhas. A espécie humana tem um grupo específico que é a sociedade, que é um grupo muito mais complexo do que os rebanhos e as matilhas. Quando se observa uma religião patológica, ela vai determinar uma aberração grupal. Portanto, deixa de ter um regime de sociedade e passa a ter o seu oposto, um regime de poder. E depois vai ter rotinas de delinquência, em que os indivíduos atuam uns contra os outros. A religião deve ser observada de forma clínica e deve-se ver a salubridade da religião. Porque uma religião insalubre determina a perda de sanidade mental da população. Nós vemos a Idade Média, a idade da teologia abrâmica. A teologia abrâmica é factualmente tóxica. Porquê? A teologia abrâmica criou os judeus, cristãos e islâmicos. Primeira parte da Idade Média, cristãos, genocídios de judeus e islâmicos. Depois foram os islâmicos, genocídio de cristãos e judeus. E agora que os judeus têm poder, genocídio de islâmicos e cristãos. Portanto, é factual que a teologia abrâmica destrói a sanidade mental da população. A população deixa de ter comportamentos humanos e passa a ter comportamentos anti-humanos. Passa a provocar genocídios. Apresenta o regime do rebanho do Senhor, a negação da sociedade. É uma religião que apresenta uma aberração grupal em vez da saúde grupal. Apresenta o tal poderoso, o Deus poderoso, o tal rebanho do Senhor. Um pastor é um parasita de rebanhos. Biologicamente, um pastor é um parasita de rebanhos. O que é que faz o pastor de comandos? Vai fazer o mesmo que o pastor de rebanhos. Vai conduzir o rebanho para depois comer um a um. O pastor atua contra o rebanho. Nota-se depois, em termos humanos, desde que há cristianismo, desde que há teologia abrâmica instalada, resultado, temos guerras, na primeira parte da Idade Média, e mercados atuais, que são jogos delinquentes. Se na Antiguidade Clássica, na religião dos manes, o agricultor vivia em sociedade, nas tais cidades-estado, era um homem livre, fazia parte da sociedade, portanto, ele decidia, e fazia parte do processo de decisão do grupo. Na Idade Média, o agricultor é o subalterno do agente da guerra. Porquê? Porque o modelo é o modelo do pastor, o modelo do delinquente. O modelo na religião da civilização era a sociedade. Os judeus eram politeístas, os judeus viviam em sociedade e a população repetia o modelo de sociedade. Portanto, o regime era o regime da sociedade, que é o regime oposto ao poder. Numa sociedade, o indivíduo pertence ao grupo, num poder é o grupo que pertence ao indivíduo. Numa sociedade, a base é o civismo obrigatório, no poder é a delinquência. O indivíduo que mata mais passa a mandar, ou que rouba mais passa a mandar. Portanto, aqui vemos que na civilização tinha uma religião da família, uma religião mais saudável, terminava regime da sociedade e rotinas de liberdade e rotinas de civismo. Não tinham de se chatear com delinquentes. Na Antiguidade Clássica não havia poder, havia política, que é o contrário. Na política tem de andar a perguntar aos sócios da sociedade como é que se faz. No poder é o poderoso que manda. Nós vemos na Idade Média e misturam tudo. Mas quando há política, não há poder. Quando há poder, não há política. Nós vemos na Idade Média, atualmente temos o poder mercantil, que é tudo menos política. Portanto, o dinheiro não está a votos. O dinheiro é uma forma controlada de manter a população sobre o jugo do agente de mercado. A saúde cultural é determinante para o comportamento do grupo, porque a cultura é a programação do comportamento do grupo. E a cultura é constituída por tal religião, regime, rotina. Quando a religião está saudável, vai formar um regime de sociedade e uma rotina de civismo obrigatória. Quando temos uma patologia religiosa, o resultado é poderes e rotinas de delinquência. Na primeira parte da Idade Média, a população tinha de pagar pela paz. Na segunda parte da Idade Média, que é agora mercantil, a população produz os meios e depois tem de pagar para aceder aos meios que ela própria produziu. Porquê? Porque tem um poder. Poder é um agente patológico. O poder atua sempre, para destruir a sociedade, para formar o tal rebanho do Senhor, para submeter a população à condição de servo. Portanto, um poder é um agente patológico. Destrói completamente a saúde do grupo. Forma uma aberração grupal, o tal grupo piramidal, grupo vertical, que
é o contrário do grupo horizontal, que é a sociedade. Como é que atua o poder? Qual é a fisiologia do poder? O poderoso cria um problema à população e depois exige ser obedecido para acabar com o problema. Portanto, na primeira parte da Idade Média, o poderoso destruía a paz e depois exigia ser mantido e obedecido para ter paz. O servo trocava a sua serventia pela segurança do castelo do senhor. Portanto, o agente da guerra apresentava-se como senhor da paz. Ele destruía a paz e depois apresentava-se como senhor da paz. Da mesma forma, na segunda parte da Idade Média, nós não temos economia, temos poder. O ciclo da economia é completamente diferente do ciclo do poder. O que é que faz o agente de mercado? Corta o acesso da população aos meios que ela própria produziu e obriga a população a pagar ao agente de mercado para aceder aos meios que ela própria produziu. Cria o problema do acesso aos meios e depois exige ser mantido para deixar aceder aos meios que a população produziu. E depois apresenta-se como senhor da economia. Portanto, um processo económico é o oposto de um processo de poder. Uma economia é um processo interno de uma sociedade, só funciona entre sociedades. A economia, a propriedade, é dada pela sociedade ao sócio. Ainda hoje é assim, numa sociedade empresarial, a sociedade distribui a propriedade pelos sócios. Portanto, numa sociedade, o processo económico começa pela distribuição da propriedade aos sócios, para depois os sócios contribuírem para a sociedade e depois, todos juntos, cumprirem o tal usufruto tal. A base da sociedade é por todos por um, para o benefício de todos. Portanto, todos os elementos da sociedade usufruem do tal benefício para todos, que é o contrário do poder, que é o benefício para uns e o prejuízo para outros. Portanto, o processo económico começa com a distribuição da propriedade pelos sócios, contribuição dos sócios para a sociedade e a realização do usufruto final de todos. O usufruto humano é sempre um usufruto social. O ser humano tem sentimentos positivos quando está com outros seres humanos, porque é um animal social. No caso do poder, o processo de poder começa com uma delinquência e propriedade de troféu. Portanto, a propriedade é o resultado de uma delinquência. Se na Antiguidade Clássica a propriedade era atribuída pela sociedade, na primeira parte da Idade Média a propriedade é o resultado da guerra, na segunda parte da Idade Média a propriedade é o resultado do negócio. Dos dois, temos no domínio da desordem bélica, desordem mercantil. O outro tem uma ordem, a ordem dos cidadãos, tal ordem da casa, chamada economia. Nós agora temos a desordem da feira, a desordem do mercado, em que andam a jogar ao negócio e depois quem for melhor no negócio fica com tudo. E submete os outros. Porque tem uma cultura antissocial, tal cultura do Deus sozinho, que não reconhece o outro e que ensina a fazer um poder. Faz um inferno ao outro para obrigar a obedecer. Quando a base cultural for bárbara, bárbaro quer dizer patológico, civilização quer dizer saúde social, barbárie é patologia social. Então é normal, depois de um período de saúde social, temos um período de patologia social. Depois de um período de civilização, temos um período de barbárie. Isso vê-se na religião. Quando a religião determina a sociedade, temos funcionamento de civismo. Quando a religião determina poderes, temos rotinas da delinquência e o mal viver da delinquência, da patologia. Na primeira parte da Idade Média, o servo trocava a sua serventia pela segurança do senhor e passava a vida em guerras. Portanto, o agricultor, quando não morria na guerra, estava a ser abusado por um agente da guerra. Na segunda parte da Idade Média é a mesma coisa. Quando o operário não está a servir, não está a produzir para o senhor, está a ser abusado por ele. Porquê? Porque o agente de mercado diz que ele está-lhe a dever tudo. Portanto, ele produz os meios e depois fica a dever tudo e mais alguma coisa ao parasita mercantil para aceder aos meios que ele próprio produziu. Um dos efeitos do poder é a destruição da sanidade mental da população. Uma religião que apresenta a delinquência como o modelo vai destruir a sanidade mental da população e a população perde capacidade mental. Uma religião que determina a sociedade, uma das bases da sociedade é quando vão decidir alguma coisa têm de argumentar, têm capacidade intelectual. São eles que decidem. Isso exige exercícios intelectuais, a população tem capacidade intelectual, tem autonomia para decidir. Quando no poder perde essa capacidade e colabora com quem a destrói. A população, quando está sobre o poder, paga por ter obedecido. Quanto mais obedecer, mais paga.
Portanto, na primeira parte da Idade Média pagava por ter obedecido ao agente da guerra e ele usava para guerras. Na segunda parte da Idade Média paga ao senhor de mercado e ele está-lhe sempre a dizer que deve cada vez mais, que deve não sei quantos mundos. Porquê? Porque a população, em vez de ter um comportamento saudável, isto é, de negação e erradicação de poderosos, não, colabora com eles, colabora com o agente patológico. O resultado tem a tal patologia endémica. E o mal viver dessa patologia. Portanto, nós hoje não nos realizamos como humanos porque não temos saúde cultural, porque temos uma religião aberrante. Temos teologia abrâmica e depois disso ainda temos os delírios científicos. E estamos muito longe de nos realizarmos como humanos. Nós próprios não nos conhecemos, não temos acesso à maior parte do nosso proveito, que é social. Como nós vivemos em redes antissociais, em poderes, nós não temos meios humanos para usufruir de tal vivência humana, de tal humanidade. Numa sociedade, os cargos da sociedade são cargos sociais, como magistrado, o edil, que são elementos que atuam para o funcionamento da sociedade. Nós temos exatamente o contrário. Na primeira parte da Idade Média tínhamos o tal conquistador, que era o indivíduo que pegava num exército e matava e submetia uma população através da guerra, e agora temos os cargos da delinquência mercantil, o tal investidor, que escolhe o público-alvo e vai extorquí-lo e vai saqueá-lo. Ou seja, quando está numa cultura de delinquência, que vai querer ter os cargos da delinquência. E vai praticar essa delinquência porque é assim o regime. O resultado, estão todos a colaborar com o seu próprio mal viver. E é o que temos hoje.